Senhoras e senhores, os nossos cumprimentos enquanto estamos iniciando Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo, através da Rádio Gazeta. Há 26 anos já, a Rádio Gazeta transmite esse programa de Santa Cruz do Sul, né? E agora também nas redes sociais, menos tempo, né? Redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Nós faremos neste momento a oração inicial. Para isso pedimos então que todos nós nos postemos em oração, para que todos nós possamos dar e receber, pois é dando que se recebe. E o Pai nosso que estás no céu, que ele seja santificado o seu nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. Esse é o seu nome. E temos que venerá-lo, honrá-lo, amá-lo, acima de todas as coisas. Abençoa todos nós, Pai, com esse poder soberano de bondade e amor que vós tendes. Que assim seja. Nosso trabalho de hoje é mãos estendidas. Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Está em Marcos capítulo 3, versículo 5. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro, nem fichas de privilégio. Cura-a, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o desejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo, recambiava-o as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes suas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Está aí a lição do Mestre, né, para todos nós. Mãos estendidas. Quais são as mãos que o irmão Jussi está estendendo? O que o irmão achou no Evangelho sobre esse assunto?
Eu, você e todo mundo que está nos assistindo e nos escutando. De fato, nós temos muitas facilidades de pedir, né? Suplicar. Estamos constantemente rogando providências do nosso Criador, de Jesus, dos Espíritos benfeitores que em nome dele nos auxiliam para as nossas mazelas do cotidiano. Mas daí, Antônio, o que me impressiona nesse nosso trabalho de hoje é a interpretação que o Emmanuel dá, a frase que deu origem ao seu comentário. E de fato, né, há crentes com as mãos estendidas em todos os credos, mas com muito pouco aprofundamento sobre como pedir e como se portar diante desse processo. Então eu estive aqui trocando uma ideia comigo mesmo, a gente pode fazer, Pode, né? com os botões. Com os botões. E para que a gente possa, Antônio, entender o significado de mãos estendidas, que está em Marcos 3:5, da forma como Jesus queria nos transmitir, nós vamos ter que estudar os bem-aventurados os aflitos. Porque nós vamos ter que compreender que não basta só a gente ficar com a mão estendida pedindo pelas nossas mazelas. Nós vamos ter que ter a nossa responsabilidade, o nosso entendimento e até a nossa contrapartida nisso. E nós só vamos fazer isso, Antônio, se nós compreender o mal que nós estamos passando. Se nós não compreender o mal que nós estamos passando, se nós achar que é injusto, que a providência está nos castigando, que a vida é muito dura, que a gente está excluído da abastança, da bonança, a gente vai ter dificuldade de lidar com este axioma aqui que nos foi ofertado. Quando a gente compreender a origem do mal, quando a gente estabelecer resignação no nosso comportamento, aí nós vamos entender que a ajuda que nós vamos receber, então a restituição da mão, que é o símbolo, né? Ela não serve para fazer a nossa parte, ela serve para nos dar condições de nós fazermos aquilo que nos cabe. E o capítulo 5 nos dá condições. Para mim é o capítulo mais completo que nós temos. As bem-aventuranças, né? Uma vez entendido num planeta de expiação e provas, o motivo do sofrimento, o ser humano cresce na sua busca, na sua resistência, na sua fé e na sua coragem. E eu te pergunto agora, e pergunto aos nossos queridos espectadores e ouvintes, por que será que Jesus, e é só isso, a gente levar para os dias de hoje, curou a mão seca? O que vocês acham disso? Só por curar? Porque a mão neste evento de Jesus representa uma ferramenta de trabalho, Antônio. Então, era necessário que aquele irmão que foi pedir ajuda tivesse a mão restituída à sua condição de normalidade para ele fazer o que ele veio fazer na terra. E nós? E nós, que temos as mãos perfeitas, o corpo perfeito, a cabeça, a mente perfeita, o corpo... Por que nós não fazemos o trabalho que Deus designou e que nós entendemos quando estávamos ainda em erraticidade? Por que nós descumprimos esta missão aqui na Terra? Por que ainda estamos relutando? E como diz o muito bem dito o Julci seguidamente nas suas palestras, por que nós ficamos claudicando ainda?
e não seguimos o caminho a passos lentos, mas firmes, sem pressa, sem correrias, mas firmes, rumo àquilo que nós mesmos combinamos com o Pai maior, com o Deus misericordioso. Existe dentro de nós, Antônio, amigos, que nos ouve, que nos assiste, um grande conflito, que a ignorância, ela potencializa este conflito. As ilusões da matéria são muito fortes no nosso ir e vir. E nós nos compreendemos em busca da felicidade nas coisas materiais. E é um atalho que a gente faz, sob o ponto de vista existencial, que dificilmente nos leva à felicidade. Nós, estudando, compreendendo, buscando conhecimento de como funciona a lei de Deus, nós nos fortalecemos mais neste recado que tu deste, nessa expressão que tu falaste, que é fazer a nossa parte. Porque compreendendo como funciona, a gente racionalmente é conduzido, porque a nossa essência é boa. A nossa essência é boa, ela só precisa da ferramenta. Por isso que Jesus restituiu a mão do irmão que foi lá com a mão ressequida. Deu-lhe a ferramenta para o trabalho. A nossa ferramenta, nós que temos o corpo perfeito, é o conhecimento, Antônio. É o conhecimento, porque o conhecimento vai movimentar a nossa inteligência através da vontade e nós estaremos no caminho. Não só o conhecimento, querido irmão e irmãos, mas a aplicação do conhecimento que nós adquirimos no bem ao próximo, que é o mais importante que a gente diga sempre e reforce. Eu até divido em três essa tua expressão, Antônio. Os ensinamentos estão à disposição. Existem em abundância na terra os ensinamentos necessários para a nossa felicidade. Entretanto, poucos são os que fazem desses ensinamentos um conhecimento para si. Quando adquire o conhecimento, ainda tem a tarefa de praticá-lo. Que a tarefa de praticá-lo é que transforma em sabedoria, porque daí é um exercício do coração, é um exercício que está produzindo o afloramento da nossa divindade, a qual nós nascemos e que está adormecida dentro de nós, esperando que nós escapemos das ilusões da matéria. E veja bem, vou trazer um exemplo do dia a dia. Tempo atrás, conversava com uma pessoa que pedia socorro. E ela pedia socorro porque ela tinha muita dor no pé. Torceu o pé, inchou aquele pé e não passava. Remédio, foi no médico, injeção, e a dor não passava. Veio se tratar na casa espírita, veio pedir socorro. E tratou com água fluidificada, com passes magnéticos. E com a crença que aquilo ia dar certo, com a sua fé em Deus e Jesus, pedindo socorro, suplicando, pois não é que esse pé desinchou, esse pé curou praticamente, ele melhorou um monte, a dor passou. Pois essa mesma pessoa passou um tempo e ela voltou aqui, ela não tinha mais vindo, mas ela tinha, estou bem do pé, graças a Deus, mas a minha cabeça agora voltou tudo o que eu era antes, de pensamentos negativos, de nada dar certo. Aí que está o nosso problema, gente. Quando a gente melhora da dor, porque a dor é um aviso, muitas vezes é um aviso que alguma coisa não estava certa, que alguma coisa eu tinha que mudar. Aonde? Na minha cabeça, na minha mente, no meu conhecimento que eu tenho da vida como ela deve ser. E aí que é o grande aprendizado. Será que essa pessoa vai precisar novamente sentir dor, torcer um outro pé, quebrar um dedo, para poder aprender que está lá dentro da sua mente a cura? A fé em Jesus, o conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento desta verdade crística, que só o bem supera o mal. Só a luz acaba com a escuridão. Interessante a história que tu contaste. E a gente pode contextualizar essa história aqui
da mão ressequida. Nós vamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente. Esse é o sentido da misericórdia que tu acabaste de mencionar, Antônio. Porque é justo pedir e ninguém poderá cercear esse pedido. É justo pedir. E o que é mais impressionante, meus irmãos e amigos, que a maioria dos pedidos que nós fazemos são atendidos. Esse é o sentido da misericórdia. Basta nós ter capacidade de demonstrar nossa intenção, que a providência divina já se instala num processo de nos ajudar. Mas e o resto? E a segunda parte, que é o que o Antônio falou? Porque se nós viemos aqui na casa espírita, por exemplo, com algum problema físico, algum problema espiritual, naturalmente nós somos encaminhados para um tratamento. E o que eu vou dizer não é para surpreender ninguém, não é a nossa casa, são todas casas. Naturalmente vai acontecer uma melhora, naturalmente. Por quê? Porque a providência divina está à disposição da nossa mazela, da nossa humildade de vir pedir ajuda. Mas aí, aqui nos é dito o que nós devemos fazer para que aquilo que recebemos aqui se transforme em bênção e em cura definitiva. A mão seca. A mão seca. Quando nós ignoramos o processo de que a ajuda foi para que nós nos ajudemos, o bem sofrer e o mal sofrer, Antônio, e ajudemos aos outros, daqui a pouco nós estamos de volta com o mesmo problema agravado. Um problema, principalmente quando a dor não tem dor, a gente arruma uma coisa para ter a dor mental, a dor espiritual. A gente corre atrás do problema, em casa inclusive. Tu vai no restaurante, tu pede olha o menu, eu quero comer esse pedaço, isso aqui. E tu sabes que tu vai receber aquilo lá. Daqui a meia hora, no máximo, está pronto o teu menu, a tua comida que tu pediste do restaurante. Quando tu pede uma coisa a Deus, tu crê naquilo que é uma coisa boa que está pedindo para Ele, por que tu não aguarda que Ele vai te atender? Não, Ele não me atendeu. Tu tem certeza que Ele vai te atender? Ele vai te atender. Talvez não seja daquela forma que tu estás pedindo, porque a ajuda vem de diversas formas, vem até com trabalho. Acho que a pessoa não entende, né, às vezes. Sim. Vem até com trabalho. Com a dificuldade vem o atendimento daquilo que tu pediste a Deus. Os nossos pedidos, na grande maioria, são circunscritos à nossa visão da existência. Aquilo que nós entendemos como vida. Então, quanto menos a gente sabe da vida, mais absurdos são os nossos problemas. Mais absurdos são os nossos pedidos. E a gente, de forma infantil, né, fica acreditando as mazelas que acabam nós sendo acometidos, a providência divina, aos outros, aos governos, aos políticos, que colaboram às vezes sim com a nossa desgraça, tendo em vista que eles são os detentores do poder de trazer ao bem-estar coletivo. Então poderiam melhorar a vida de todos, sim, mas nós não podemos nos valer desta verdade para os nossos assuntos pessoais. Os nossos assuntos pessoais nós temos que fazer por onde? E se a gente não sabe como fazer por onde, a gente tem que conhecer como fazer por onde. Gente, nós não puxamos brasa para o nosso assado. O Espiritismo é o Consolador prometido, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, veio reafirmar tudo o que Jesus ensinou, veio acrescentar o que Jesus não pôde dizer, mas tem outras ferramentas, não é só o Espiritismo que pode fazer isso. O importante é que a gente busque segurança na forma de pedir e de fazer a nossa parte. A nossa parte é tão importante quanto a parte que nós vamos receber. Seguramente o que nós vamos fazer numa casa espírita, quando a gente está
angustiado, quando a gente está ferido, quando a gente está magoado, quando a gente está desiludido, vai haver uma solução. Nós vamos melhorar, mas e nós vamos sair desse pântano que nos levou a esses problemas? Ou nós vamos continuar pedindo, andando nesta água lamacenta? Aí é que está a questão. A gente se afoga nessa água de vez em quando, né? Quase se afoga. Por muito pouco não se afoga, mas é o labirinto, é o lugar que nós entramos. Por que nós entramos lá? Sabíamos que aquilo lá era perigoso. Por que nós fomos lá? Naquela água lamacenta, pútrida. Por que nós entramos nessa água lamacenta dessa forma? Por que nós... Não, aquela água não é para mim. Não é para mim. Eu fui avisado que não é para mim, por que eu entrei lá? Então a gente tem que repensar tudo isso na nossa vida e pensar assim, o José falava dos governos, tem toda a razão, mas eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Exatamente. Será que eu não sou assim? Será que se eu estivesse lá, o que eu faria? Isso nós temos que pensar, porque sempre urge, meus queridos, urge a mudança interior de cada um. Urge matar, no bom sentido, de matar o homem velho que está em cada um de nós. E o homem novo renasça em cada um de nós. A mudança nunca está no outro, está em mim. Se todo mundo começar a pensar assim, daqui a um tempo o nosso governante será igual a mim. Será igual a mim. O grande problema, ele falava das religiões agora, o Josias tem toda a razão. As religiões vieram para pregar a harmonia, a paz do universo, nunca a cisão. Nunca a cisão. A religião, e nós somos espíritas cristãos, embora muita gente diga que nós não somos cristãos, não importa, mas nós somos cristãos porque cremos em Jesus. Cremos em Jesus. O cristão, ele ama, porque Jesus amou. Ele veio nos trazer a mensagem do amor para a humanidade. Ele vai amar indistintamente, assim como uma mãe ama os seus filhos. Vamos pensar nisso? A mudança sempre é nossa, interior. José. Então, queridos irmãos, pensando, repensando, refletindo sobre o que o Antônio falou, também sobre a mensagem que Marcos nos trouxe, que Emmanuel repercutiu de forma brilhante, que esse simbolismo da mão ressecada, que pode ser qualquer um de nós, pedindo ajuda, não nos é defeso, não temos impeditivo, podemos fazê-lo, mas que possamos compreender que a ajuda que vamos receber, que a misericórdia divina derramada sobre nós, não é para diminuir a nossa carga de trabalho, a nossa tarefa, os nossos compromissos na estrada da vida, é para nos fortalecer para isso. Então, com este pensamento, com toda humildade que nos é possível, com toda a gratidão no coração, mais uma lição magnânime a nos alertar para as grandes verdades que nos esperam. Agradecemos, Senhor, querido Mestre, por mais este ensinamento. Agradecemos a reflexão, a tua passagem, neste momento em que a Terra vive mais intensamente as energias do teu amor, queremos absorvê-las, queremos nos sentir encorajados, fortalecidos, com a fé aumentada, porque cada um de nós, no seu tempo, teve a sua mão ressequida, auxiliada, e estamos novamente em condições
de dar vazão aos nossos compromissos. Graças à tua providência, o teu amor, a tua bondade derramada sobre nós. Muito obrigado, querido Mestre Jesus. Que assim seja.